Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, onde eu compartilhei aqui no canal falando que Jeremias ele tinha fogo nos ossos, né? Ele não conseguia se conter, e pregava a palavra do Senhor. Eu recebi uma mensagem aqui no canal, né, da Eliana Maria Clara. Ela falou que também tem fogo nos ossos para compartilhar o evangelho. Isso é muito bom. Eu dou aula às 5h20 da manhã, das 5h20 às 6 da manhã. E também tem um homem lá que sempre levanta a mão para prestar o testemunho. Quando a aula não é muito grande, né? Dá tempo no final, ele presta testemunho. Mas sempre ele levanta a mão, né? É o Emerson Mendes Teixeira. Ele tem fogo nos ossos ali. Aí depois ele chega e fala: eu não consigo me conter, irmão. Eu vou lá e levanto a mão, eu quero falar também, né? Então, muito bom essas pessoas que têm fogo nos ossos para compartilhar o evangelho, para compartilhar o seu testemunho. A irmã aqui, né, Eliana Maria Clara, ela falou aqui que assim como Joseph Smith, ela também não pode negar a verdade. Parabéns, irmão. Forte abraço para você, para sua família, para o Emerson. Outra mensagem aqui é da Rosângela Dias. Ela tá perguntando aqui por que meus vídeos não seguem uma sequência, né? Que ela gosta muito da explicação. É muito difícil seguir uma sequência, né? Para explicar tudo assim, porque todo dia eu estudo, aí eu vou pegando um pedaço aqui, outro ali. Às vezes que eu tento a sequência, às vezes dá vontade de ficar 3 dias num só capítulo. Aí fico perdendo os outros capítulos também, né? Porque na outra semana já é outra designação, tá bom? Mas eu tenho procurando estudar dentro da designação para ajudar aí os professores de seminários, na escola dominical. Então estou pegando as aulas sempre designadas aí, tá bom? Então obrigado pelo seu comentário também. A mensagem que hoje eu vou compartilhar vai se encontrar aqui em Jeremias capítulo 20, versículo 7, tá bom? Eu queria explicar um pouquinho sobre outras traduções da Bíblia sobre esse versículo, tá bom? Que fica muito diferente da maneira que nós tem aqui a tradução na nossa Bíblia também, tá bom? Então eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso. Por que que isso acontece? Por que uma tradução de uma Bíblia fica tão diferente de outra? Bom, isso acontece por causa que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e também uma parte em aramaico, né? O aramaico ele silimar ali, é parecido, né, com o hebraico, tá bom? E é o hebraico bíblico, tá bom? Não é o hebraico que conhecemos hoje em dia, né? O hebraico hoje em dia ele é bem mais rico, mas o hebraico bíblico, para você ter uma ideia, só dava para escrever ali 8.000 palavras com o hebraico bíblico, né? Comparando com a nossa língua hoje, o português, tá bom? O nosso português dá para escrever 400.000 palavras, né? Olha só a diferença, 400.000 palavras e o hebraico bíblico ali dá para escrever 8.000 palavras. Então a diferença é muito grande. O que que acontece? Uma palavra em hebraico, né, bíblico ali, dá para traduzir no português para 8 palavras, né? E aí então você tem que entender qual que é o sentido do texto para que você possa usar a tradução correta. E aí a pessoa tem que interpretar o texto também para saber qual tradução usar, tá bom? E aí eu quero compartilhar hoje aqui a tradução de algumas escrituras aqui, tá bom? E falar qual seria a melhor aplicada, tá bom? Para nós entendermos aqui um pouquinho. Então, tem muita diferença de uma língua para outra, né? O hebraico bíblico. Mas antigamente eu até pensava, nossa, 8.000 palavras só, né? Muito pobre o hebraico bíblico. Mas ele tem um significado muito grande, tá bom? Cada palavra ela tem um significado muito profundo. Por exemplo, eu peguei aqui o nome Jeremias, né? O que significa o nome Jeremias, né? Aqui fala que o nome Jeremias significa exaltação do Senhor, né? Que é uma das traduções melhores que tem aqui. Mas também fala aqui que o nome do significado Jeremias, também ele fica incerto no hebraico. Significa também Javé exalta, Javé eleva, Javé sublime, ou Javé abre, ou Javé nasce, né? Então, todos esses nomes aí significando de Deus fazendo algo aí. Então, mas a mais usada mesmo aqui do nome de Jeremias significa Jeová exalta, ou seja, Deus eleva, tá bom? Então, esse é o significado aí do nome Jeremias. Então, por causa dessas palavras, né, a gente acaba traduzindo aí 8 vezes. Então, por isso que você vê, às vezes, a pessoa fala, o nome de tal pessoa
significa isso, ou pode significar isso, ou isso, às vezes dá até três interpretações, porque cada letra tem uma raiz, tá bom? Então no hebraico tem muito isso aqui. Bom, vamos lá para o versículo, capítulo 20 aqui, versículo 7. Bom, eu vou compartilhar a tradução aqui, que está na tradução brasileira, tá bom? Da língua da Bíblia brasileira, como é que está escrito aqui. O que está acontecendo aqui, né? Jeremias, ele tinha acabado, é a continuação da mensagem de ontem, ele tinha sido preso, bateram em Jeremias, aí ele foi solto e agora ele está falando essas palavras aqui no versículo 7. Ele diz assim, ó, na tradução brasileira, né, da Bíblia. Seduziste-me, Jeová, e deixei-me seduzir. Mais forte foste tu do que eu. Aqui ele está falando que Deus seduziu ele. Ele está falando no sentido de que é, no sentido que Deus falou para ele explicar a palavra e agora ele começou a pregar a palavra, mas aí o que acontece? Ele está apanhando, né? Ele está sofrendo por conta da palavra. Então por isso que ele usa aqui a palavra seduziu-me, né? E Jeová seduziu-me e eu fui seduzido. Mas será que Deus ele seduz as pessoas? Porque a palavra sedução aqui é no sentido de enganar. Será que Deus enganou Jeremias, né? Você vai pregar a palavra lá, vai dar tudo certo, Jeremias. Não vai acontecer nada com você. E agora ele está apanhando ali, as pessoas viraram a costa para ele. Então, qual é o sentido dessa tradução aqui, né? Na outra tradução fica assim, ó. Na tradução da Almeida revisada e corrigida. Fica assim: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Aqui fala que o Senhor iludiu ele, como se fosse uma miragem, né? Que já havia enganado ele também. Então a tradução parece que não bate muito. Para trazer a tradução correta, você tem que entender o contexto. E aqui no final do capítulo, né, Jeremias ele começa a fazer uma reclamação, né? Ele começa a falar assim: maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o homem que foi lá falar para meu pai, eis que nasceu um homem na sua família, né? Ele começa a falar essas coisas, mas qual é o sentido dele falar isso? Será que Jeremias, ele se arrependeu de ter nascido, né? Na verdade, no final do versículo 18, ele pega e fala assim: por que saí da minha mãe? Ele até fala: minha mãe deveria ter ficado grávida eternamente, porque eu não morri na barriga da minha mãe, né? O sentido aqui é uma expressão idiomática. Olha o versículo 18 que diz: por que saí da madre? Para ver o trabalho dessa tristeza. Porque me consome os meus dias de vergonha. É como se Jeremias estivesse dizendo assim: nossa, eu morro de vergonha com vocês, né? Eu prego, vocês me matam de desgosto, vocês não se arrependem. É esse o sentido da palavra. Não é que Jeremias ele queria morrer ou coisa assim, tá bom? Mas a interpretação que deram era como se Jeremias quisesse morrer. E aí então colocaram aquela tradução mais lá para cima, dizendo que o Senhor iludiu ele, né? Mas não é esse o sentido da palavra. Eu gosto muito da tradução que está aqui na nossa Bíblia, né? Que a gente usa aqui. Deixa eu pegar a nossa tradução aqui, que a igreja usa pelo aplicativo e também das lojinhas que vende. Nós usamos a João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, de 1914. A gente gosta de usar essa aqui que tem uma explicação boa, né? Aqui no capítulo 20, versículo 7, fala diferente de iludir-me ou seduzir-me, né? Fala assim, ó: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Já fala que o Senhor persuadiu. Persuadir é diferente de iludir, né? É diferente de seduzir. Eu gostei dessa tradução aqui do João Ferreira de Almeida. Também essa edição revista e corrigida foi permitido colocar no rodapé para nós aí escrituras de Doutrina e Convênio, do livro de Mórmon, então ajuda muito no nosso estudo diário aí, tá bom? Então eu gosto bastante dessa versão aqui. Mas aqui, nessa tradução, ao invés de estar escrito seduzir-me, iludis-me, ou como está escrito aqui nessa versão, né, persuadir, também era permitido colocar aqui ser aberto, né? Que o Senhor foi aberto com Jeremias, né? Ou seja, ele não enganou Jeremias.
né? Para nós sabermos realmente que Jeremias não foi enganado, a gente tem que saber que tipo de acordo Deus fez com Jeremias, para nós sabermos que Jeremias não foi enganado. Então vamos lá aqui no capítulo 1 de Jeremias, quando Jeremias ele é chamado ali para pregar a palavra de Deus, né? O acordo que ele fez com Deus ali. E aí no versículo 1, Jeremias 1, versículo 8, diz assim: Deus disse para Jeremias: não temas deles, diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus diz que vai livrar Jeremias, que vai estar com ele, tá bom? Será que isso significa que ele não iria sofrer? Né? Ele ia sofrer sim, inclusive iam jogar ainda Jeremias dentro de um poço, né? Descerem nele com a corda ali, ele ia ficar num poço cheio de lama lá. Então ele iria sofrer por pregar a palavra. Então quando Deus falou aqui que estaria com ele, é porque ia estar com ele para ele pegar essa palavra e que ia dar livramento para ele. Por exemplo, ele foi preso, mas ele foi solto. E ele considerou isso, lá no capítulo 20, como um livramento de Deus, que Deus livrou. E ele ficou feliz e ele até canta por conta disso. Aí depois ele vem com aquela história ali de que era bom ele não ter nascido, porque era uma expressão idiomática de que ele morria de desgosto do povo, porque o povo não obedecia ao Senhor, não se arrependia, tá bom? Então vamos continuar aqui, porque aqui vai mostrando o que Deus combinou com Jeremias, tá bom? E aí a gente vê que realmente Deus não enganou Jeremias, tá bom? Então aqui, ó, versículo 10, né, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubar, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então ele está falando, olha, eu estou te colocando aqui nas nações para você falar sobre as calamidades, a destruição. Também vai plantar a esperança, né? Edificar se o povo se arrepender. Né? Eu gostei bastante no manual do Vem Segue-me, que trouxe essa pergunta sobre esse versículo aqui, ó. O que os profetas atuais arrancam ou derrubam, ou o que eles edificam e plantam? Bom, para mim, né, os profetas atuais, né, na conferência, o que eles ensinam, eles estão arrancando o orgulho, derrubando a altivez e plantando a esperança, né? E também edificando a nossa fé em Jesus Cristo. É isso que eu entendo. Também vamos continuar aqui. Olha só como Deus ele poupou Jeremias, né? Porque como Deus sabia que a calamidade ia vir, a destruição ia vir do meio da Babilônia, olha só o que Deus falou para Jeremias. Né? Olha só se ele não está advertindo Jeremias sobre o que iria acontecer aqui. No Jeremias, capítulo 1, versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize tu, quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te faça tremer diante deles. Bom, eu gostei muito aqui da expressão idiomática que o Senhor usou, né, quando diz aqui, ó, tu, pois, cinge os teus lombos. O que é cingir os lombos, né? Os homens no Velho Testamento ali, eles usavam a roupa, né, que era parecido um vestido, e até lá embaixo, lá no pé, lá, é uma roupa comprida ali, parecendo um vestido mesmo. Então, o que significa cingir os lombos? Cingir os lombos é pegar aquela roupa desde os pés ali, levantar, né, até a altura da coxa, aí você passa para trás das pernas e dá a volta assim e amarra na frente. Isso significa cingir os lombos. Normalmente o povo ele cingia os lombos quando eles tinham que se preparar para a batalha, assim eles tinham mais movimento nas pernas, fosse correr, alguma coisa, eles estavam preparados. Então quando Deus diz para Jeremias assim, tu, pois, cinge os lombos, se prepara, Jeremias, não vai ser fácil, o povo vai vir contra você também, tá bom? Mas eu estarei contigo, eu vou te livrar, você não vai morrer sem falar a palavra do Senhor. Então o Senhor estaria sim com Jeremias, mas estava falando desse sofrimento, que ele tinha que estar preparado para as coisas que viriam. Outra coisa que Deus falou para Jeremias aqui, que eu achei muito interessante, está aqui no Jeremias capítulo 16, o versículo 1 e 2, que diz assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filhas neste lugar.
olha aqui, o Senhor, o mandamento é casar, né? Mas aqui o Senhor fala para Jeremias não se casar, para ele não ter filho. Por quê? Porque Babilônia ia vir e ia destruir o povo, porque o povo não iria se arrepender. E aí, se ele tivesse filhos, os filhos dele seriam levados para Babilônia, seria morto à espada. Então, por isso, o Senhor já falando aqui, olha, Jeremias, não se case e não tenha filhos, porque a situação vai ser difícil daqui para frente. Então, a calamidade era iminente, ia vir de qualquer jeito por causa da maldade do povo, porque o povo não se arrependia. E aí, lá na frente, algumas pessoas pegam aquela escritura, conforme eu falei, e traduz, falando que Deus iludiu Jeremias. Não, ele está falando tudo para Jeremias, ele está falando abertamente para Jeremias o que ia acontecer, e até falou para ele não se casar e não ter filhos, né? Então a gente consegue ver aqui que Deus jamais ele iludiu ali Jeremias, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Voltando para Jeremias capítulo 20, né? Um pouco antes dele falar lá, se eu não tivesse nascido da minha mãe, se minha mãe ficasse grávida para sempre. Para quê? Para que ele não visse a vergonha que o povo estava. O povo estava matando ele de desgosto, matando Jeremias de desgosto ali, por causa da desobediência ali, tá bom? Mas um pouquinho antes, olha só como Jeremias ele exalta ao Senhor, tá bom? Jeremias capítulo 20, versículo 11, diz assim: Porém o Senhor está comigo, como um valente terrível. Olha, ele compara o Senhor como um guerreiro terrível que está do lado dele protegendo. Veja bem, no contexto histórico aqui, um dia antes aqui, ele estava preso, ele apanhou, ele foi solto e agora ele fala, o Senhor está como um valente terrível do meu lado aqui, ninguém pode ir comigo. Eu sou libertado para falar a palavra do Senhor, para cumprir a ordem de Deus, né? Então ele continua falando aqui. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão e ficarão muito envergonhados, porque não houverão prudentemente, terão opróbrio, né? E nunca se esquecerá. Ou seja, as palavras que eles estavam dizendo seria de vergonha para eles mesmos, porque a palavra que Deus estava falando por meio de Jeremias se cumpriria. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que esquadrinha os justos e veia a mente e os coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois já te revelarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois o louvor à alma, pois livrou a alma ao necessitado da mão dos malfeitores, ou seja, ele tinha sido livrado ali pela mão do Senhor, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Que aquela parte lá que fala que o Senhor iludiu, né? Jeremias realmente não aconteceu. Deus não ilude ninguém. Muito menos na outra tradução, quando diz ali, e o Senhor me seduziu, né? E eu fui seduzido. Não, o Senhor não engana ninguém, não seduz ninguém. Na verdade, o Senhor ele colocou abertamente para Jeremias o que iria acontecer. Ele iria pregar a palavra e falou: cinge os lombos, se prepara. Não vai ser fácil, tá bom? Ou seja, não se case, não tenha filho, porque Deus já sabia, então ele estava falando ali com Jeremias. Em outras palavras, né, quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu lembrei da minha amiga Tati, ela sempre fala assim, o combinado não sai caro, o combinado não sai caro. Deus, ele combinou com Jeremias essas coisas. Então, agora, na hora que estava cumprindo, o que bastava Jeremias fazer? Confiar no Senhor. Tá bom? Então é esse o sentido da palavra aqui. Vou finalizar aqui com Doutrina e Convênio, sessão 1, versículo 38, o prefácio do Senhor, do livro de Doutrina e Convênio, que diz o seguinte: O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. Ainda que passem o céu e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz, ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Eu gosto muito dessa parte aqui que fala, eu não me desculpo. Deus, ele não vai pedir desculpa. Eu imagino, né? A gente às vezes passa por algumas coisas e pensa, não é justo, eu tô sofrendo, né? Será que a gente pode chegar no último dia e imaginar Deus falando para nós assim, olha, meu filho, eu me enganei com você, tá bom? Não era para você passar por isso, me desculpa. Não, Deus, ele está ciente de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, tá bom? Se nós estamos passando por algo, é porque Deus está permitindo.
né? Algum propósito tem, tá bom? Então ele é soberano em todas as coisas. Coloca uma coisa na nossa mente: Deus, ele não se desculpa. Ou como diz minha amiga Tati, né? O combinado não sai caro, né? Nós sabíamos ao vir nessa terra aqui que nós passaríamos por provações, por dificuldades, tá bom? Então nós viemos para cá, nós aceitamos, nós não fomos enganados e iludidos para vir a essa terra aqui. Nós sabíamos o acordo que estávamos fazendo com Deus. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.